a política francesa do que é hoje é um reflexo daquele maio de 68 ainda. É aquele país onde, salvo raras exceções, como a Le Pen, do Front Nacional, quase toda a população está dogmatizada a ser pró-União Europeia, pró-ambientalismo, pró-vinda de imigrantes, pró-destruição da sociedade nacional. E aí eu estou falando de tudo. Eu estou falando, inclusive, da raça, estou falando, inclusive, do idioma, estou falando da religião, que em algumas regiões o Islã... As tradições, né, confrade? Já está ganhando muito mais força do que o cristianismo. Você pega, por exemplo, Marsella. Marsella não é mais um local de maioria cristã, e aí eu não tenho nada contra o Islã. Eu defendo que as nações islâmicas permaneçam islâmicas e que as nações cristãs permaneçam cristãs. Antes de tudo, aqui nós somos uns defensores da tradição daquele país. Nós não podemos chegar, impor, botar fogo em tudo, ou conforme o próprio Erdogan está fazendo lá, destruindo a Sofia, né? A igreja, que não é nenhuma igreja, é também um monumento ali, né? E por quê? Porque está praticando, entre aspas, não é um imperialismo, porque ele não está indo no outro país, mas é um imperialismo cultural, porque a Turquia tem história cristã também. E aí você pega países do Oriente Médio, como o Irã, como, por exemplo, o Líbano, você pega o depoimento de How are you? Pleasure. No, pleasure. Good morning to everybody. I'd like to ask humbly for permission for our senior rabbi, the distinguished Rabbi Moshe Dov Beck, to say the words of greeting for us. Only humbly here in the Hussein Gelegenheit, kann ich kommen seiner sehr geschätzte Gast, der Präsident von der Welt. In Wilde Broche, Ulrich Schulet, Nikolaino, We bless the President with all the blessings. We would like to read the inscription. May this gift be a token of gratitude for the sweetness and love you have extended to Jews and all mankind. On behalf of World Torah Jewry, presented by Neturei Karata International, New York, USA. The President is of the world leaders who is exemplary in his comprehension and understanding totally the difference between Judaism, the spirituality, the religion, the servitude, and subservience to God, and the antithetical concept of Zionism, which is a materialism, godless in its essence, and a goal just for nationalism, and which is something forbidden clearly and distinctly by the Torah. Judaism requires of the Jewish people to be humble, to be loyal citizens in every country in where they're residing. Zionism started 100 years ago, and from its inception, from its beginning, all the rabbinical authorities were in opposition. Only because of the Holocaust, the death of so many leaders, that the Jews unfortunately fell prey to the power of Zionism, and they became
leaderless. Many leaders died, and we didn't have people to lead us. The few leaders that did, who remained true to the Torah, whether it was in Palestine, whether throughout the world, continued and still to today stand up and are true to the Torah and oppose Zionism, as untold many Jews throughout the world and in Palestine stand true in opposition to Zionism, true to the Torah, true to our friendship to all the Muslim leaders and the Muslim people. And the ones who unfortunately, we call them the sheep, who unfortunately fell prey to Zionism, it's simply because of the weakness of what they've seen, of they've lost relatives and things like that, have made them fall prey to this onslaught of propaganda. But it's not Judaism, and again, we stress that the president should be know for a fact that there is many, many really untold thousands and thousands, and just an untold number as you would travel around the world, who are really true to the Torah and will never fall for this concept of Zionism. We all pray for the speedy and peaceful dismantlement of the state, so we can again live in peace as we have for hundreds of years, without any more suffering or bloodshed for any of God's creation. As in Iran, we have the beautiful Jewish community that's been living there for thousands of years. God bless President Ahmadinejad again. God, I wish a good health and also ever success in your life also. دنیا بداند که ما همه با هم خواهیم بود. The world should know this fact that we will remain together. By God willing. انشاءالله موفق باشید. God willing, you will be successful. Always a pleasure. Much success with God's help, inshallah. Yes. Pleasure and an honor to meet such a strong believer in the Almighty. Me too. Judeus e cristãos desses países é completamente diferente das agências de propaganda dos Estados Unidos que falam que cristãos são perseguidos lá. Teve depoimentos de judeus que residem no Irã, quando teve aquele problema lá que os Estados Unidos matou o Soleimani, de judeus falando que é muito bom viver no Irã. Você pega agora, o Líbano é um país de maioria cristã. A Síria também tinha muito cristão ali, né? A Igreja Católica chegou a ter papas sírios, a região da Síria ali. Então, essa história de que o Ocidente está guardando a cristandade é puramente mentira. É só pegar os valores do Ocidente e do Oriente, até a comparação entre cristãos dos Estados Unidos para cristãos libaneses, ou cristãos sírios, ou cristãos persas, que a gente percebe uma enorme diferença de valores e que esses cristãos do Oriente conservaram muito mais a identidade cristã, mesmo estando em países de minoria cristã, do que os cristãos do Ocidente que estão em países de maioria cristã. Porque dizer que é cristão é muito fácil. Agora, praticar, preservar a tradição é que é difícil. Então, além de tudo, o Irã preserva a sua identidade, que já foi um império. É importante lembrar que o Irã já foi um império muito mais forte do que os Estados Unidos é hoje. O Irã tem uma indústria forte e trabalha para que cada vez seja mais forte. O Irã preserva os direitos religiosos ali, apesar de ser uma república islâmica. Você tem o direito de ser cristão, você tem o direito de seguir a sua fé que você deseja ali dentro daquele país, e com muito mais liberdade do que, por exemplo, no Ocidente. No Ocidente, eu já entrevistei no meu outro canal o Eduardo Fauzi, que foi o cara acusado de fazer o atentado contra o Porta dos Fundos.
Quem mais se importou contra o atentado do Porta dos Fundos, tirando alguns religiosos brasileiros, foram os muçulmanos. Não é? Tem um canal de um sheik que eu não vou me lembrar, ou é líder muçulmano, ele se incomodou porque Jesus tem uma figura No Islã, né? no Islã, onde é respeitado. Agora, quem despreza Jesus é uma outra religião, um outro povo, e a gente não vai entrar aqui, mas vocês já sabem mais ou menos quem são. Então, isso, por exemplo, nesses países não acontece. No Irã, no dia que fizerem o Porta dos Fundos, achincalhando Jesus, como foi feito no Brasil, um país cristão, você pode ter certeza que o camarada que fizer isso lá vai ter sérias consequências. Verdade. Então, confrade, aí a gente vê o Irã, né? Nessa questão bélica. Ele tenta manter a todo custo ali a soberania naquela região e assim, eles associam o Irã com o Hezbollah, né? Mas o Irã apoiou a Síria ali junto com a Rússia. Assim, cada um defende os seus interesses. A verdade é essa, assim como o Ocidente... O Hezbollah é um grupo paramilitar libanês que tem apoio do Irã, e esse grupo paramilitar é tratado no Ocidente como um grupo terrorista. E eu digo o seguinte também, e a gente sabe que quem ali... É tão engraçada a história que assim, todo mundo defende seus interesses. Da mesma forma que o Ocidente trata essa parceria, vamos dizer, do Hezbollah com o Irã, dizendo que o Irã patrocina, apoia financeiramente o grupo Hezbollah no Líbano, mas é engraçado que o americano também patrocina vários grupos terroristas, que é no caso o Estado Islâmico. Quem fornecia arma para eles era quem? Era os Estados Unidos, treinamento, a França. Omar al-Bashir é alvo de um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade na região do Darfur. A Euronews foi ao Sudão falar com o controverso presidente sobre diversos temas, entre eles de terrorismo. Al-Bashir diz que a reintegração é a melhor forma de lutar contra o extremismo. Temos uma política bem-sucedida no que toca à forma como lidamos com este tipo de grupos. Após a detenção, colocamos estas pessoas em contacto com teólogos para que possam exprimir os pensamentos e as ideias. E, felizmente, conseguimos fazer com que muitos abandonassem o radicalismo. Uma mensagem dirigida aos Estados Unidos, que colocam o Sudão na lista dos países que apoiam o terrorismo, mas não só. Omar al-Bashir é mais direto quando questionado sobre as potências que estarão na origem dos radicais do Estado Islâmico. Digo que a CIA e a Mossad estão por detrás destas organizações. Os muçulmanos não estão preparados para cometer este tipo de atos. Os que combatem o grupo radical apontam o dedo a países como Catar, Turquia e Arábia Saudita. A entrevista ao Omar al-Bashir pode ser vista na íntegra a partir de quarta-feira. Compravam petróleo contrabandeado, isso daí ficou mais do que provado do Estado Islâmico. Agora, também esse negócio de liberdade, né? Não, mas eu digo assim, o Irã, por ele ser contra o Estado Islâmico, tudo, ele ajudou a Síria, porque a se libertar, porque querendo ou não, ele sabia que mais cedo ou mais tarde aquele negócio ia chegar na nação dele ali. Que o americano tava e isso não é de hoje. O americano quer derrubar o regime iraniano. O Ronald Reagan já apoiou o Talibã contra, por exemplo, a União Soviética. Não, eu digo assim, o Irã é uma pedra no sapato ali, tanto de Israel quanto da Arábia Saudita, quanto dos Estados Unidos para aquela região. Porque eles enxergam o Irã como um país que desestabiliza a região. Porque o Irã é o país onde ele fabrica seus próprios armamentos, tem a sua própria tecnologia, ele está ali desenvolvendo a indústria da energia nuclear, que aos olhos do Ocidente eles têm medo que eles utilizam isso para enriquecer o urânio. E dependendo a porcentagem de enriquecimento, você consegue fabricar uma bomba, coisa que Israel não quer. Porque aí, o confrade, a briga fica de igual para igual. Porque hoje, querendo ou não, Israel ainda tem se tratando de países vizinhos, né? Eu digo assim, Israel ainda tem uma soberania militarmente maior do que a do Irã, porque ele tem muito... Até por ter mais capital, né? Capital, e tem o americano ali por trás, querendo ou não, que auxilia ele. Por mais que às vezes o Irã tenha acesso de uma outra nação tecnologicamente, mas o recurso que chega para Israel ali é muito maior do que o dinheiro que chega para o Irã, né? Sim. E outra propaganda, já que estamos falando do Irã, outra propaganda contra o Irã, uma propaganda difamatória é o quê? Não tem liberdade, né? Mulher não pode ir no estádio. Agora, nós temos que acabar com essa ideia da cosmovisão ocidental, não é?
Nós temos essa visão ocidental, achando que o mundo inteiro deve se enquadrar a esse regime liberal democrático, que eu, por exemplo, sou contra. E muitas pessoas são contra. Por exemplo, na Europa tem muitas pessoas que são contra, tem muitas pessoas que querem fazer alguns questionamentos, mas, por exemplo, na Europa a censura é muito maior do que aqui no Brasil. Talvez falar sobre isso na Europa já seja uma causa antissemita. Ô, confrade, é tão Por engraçado. tudo que ocorreu naquele continente. Então a censura de fato ocorre aqui nos países do Ocidente, ocorre de duas maneiras. Ocorre quando nós possamos, por exemplo, questionar a existência de Deus, mas não podemos questionar a existência ou pelo menos os números do Holocausto. Nós podemos questionar, nós não podemos mais questionar, por exemplo, o gênero das pessoas, não é? Por exemplo, o seu filho, em alguns países, obviamente, não estou falando do Brasil, mas em alguns países, o seu filho nasceu homem ou mulher, você é impedido de falar que é homem ou mulher. Por quê? Porque há uma censura do politicamente correto. Não é uma lei de Estado que impede você de falar que ele é homem ou mulher, mas há uma censura do ambiente onde você trabalha, que dependendo do que você falar, você pode ser sabotado pelos seus colegas e perder emprego. Você na universidade, os professores podem virar as costas para você e sua carreira acadêmica ser destruída. Até o seu círculo de amizade. Então a verdadeira censura se impõe através da sociedade, não de uma lei. Não, e o confrade, é tão engraçado que é o seguinte, a gente vê nesses próprios aplicativos ocidentais aí, que tem essas redes sociais aí, Facebook, Instagram, o próprio YouTube, dependendo do que você fala, eles te censuram. Te censuram. Um exemplo clássico, que aliás eu quero prestar solidariedade, é o Alain Soral, na França. Na França, O que ele faz? Ele denuncia, junto com o Dieudonné, que inclusive é um negro, foram censurados do YouTube. O Alain Soral foi condenado à prisão por denunciar quem? Por denunciar a oligarquia ocidental, a oligarquia francesa e americana, por denunciar os seus crimes, a sua ligação com o satanismo, pedofilia, né? A pedofilia e todos os crimes que são praticados pelo Deep State, não é? Onde transformam dinheiro sujo em dinheiro limpo, não é? E ao mesmo tempo aparecem sorridentes nas televisões falando o seguinte: vamos combater o tráfico, vamos combater o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres. Então, confrade, mas eu digo o seguinte, que essas mesmas mídias mainstreams que prezam, lutam e divulgam, não, o Ocidente, a liberdade do Ocidente, mas ele não te dá liberdade para você comentar certos tipos de assuntos, que você comentar eles te bloqueiam. E porque eles utilizam ou quando não levam processo. Eles utilizam essa falsa liberdade, democracia do Ocidente contra o Oriente, que fala que no Oriente, por muitas vezes viver em alguns regimes religiosos, né, debaixo de alguns regimes religiosos, eles têm menos liberdade do que você. Mas muitas vezes, dependendo do tipo de assunto que você vai comentar, como você comentou que você pode falar, você pode negar a existência de Deus, mas dependendo você for negar outra coisa, você é processado. Ou só questionar. Ou só questionar, né? Você não pode questionar certos assuntos, então por que não pode? Aí é que dá mais vontade da pessoa questionar. Aí você acaba abrindo espaço, por exemplo, para teorias da conspiração. Porque tem assuntos que são tabus. Aí tem pessoas que começam a viajar, outras que começam a pesquisar. Né? E aí eles utilizam como fantoche, por exemplo, os conspiracionistas para destruir uma ideia de estudo verdadeiro sobre aquele assunto. Igual eu num hangout no meu outro canal com o Eduardo Fauzi, ele falou, aqui na Rússia, se você chega falando que existem 1000 gêneros, por exemplo, você é tratado como o diferente. Você é o estranho. Né? Agora, no Ocidente, se você chegar falando, existe homem e mulher, não. Você é o louco que merece ser preso, punido. Agora, um assaltante que te assalta indo trabalhar, te mete uma faca na barriga, esse precisa ser ressocializado. Agora, o trabalhador braçal, que nasceu nos anos 60 e fala, não, meu filho é homem, minha filha é mulher, ele não, ele tem que ser preso porque ele falou isso. E tem que sofrer, e tem que ser doutrinado lá. Ele tem que ser preso, ele tem que perder o emprego, ele tem que comer o pão que o diabo amassou e ainda depois ele fala, aprendi. Ou seja, isso daí é uma lobotomização pesada, é um adestramento. Confrade, eu não sei para onde que a gente vai caminhar. Então, para onde que a gente vai caminhar é um caminho
Sem volta. Já estamos no caminho sem volta, isso daí é profetizado na Bíblia, eu sou cristão, não sei se você que está me assistindo mas tudo isso vai acontecer e não tem como impedir. Não tem como impedir. Tem como aliviar, mas aí você precisa ter dinheiro. Igual eu e meu confrade sempre falam o seguinte, vamos comprar... E aí, meu confrade, você vai comprar um sítio lá no interior de não sei aonde, um lugar bem afastado, onde você possa viver da sua própria subsistência e ter uma renda básica para você pagar a internet sistema, né? e energia e pôr gasolina no seu carro para ir 2 vezes na cidade fazer compra do... E sumir do sistema. E sumir do sistema. Porque lá você consegue educar os seus filhos de maneira saudável, sem esse bombardeio midiático, onde você se torna o inimigo do seu filho. Porque o seu filho, quando liga o programa do YouTube, ouve aquilo que é totalmente contra aqueles ensinamentos que nós pais recebemos quando éramos crianças. Ele vai assistir uma coisa no cinema, ele vai com o professor dele, os livros didáticos, ou seja... A arte. No museu é tudo, né? Nós estamos encurralados. E essa propaganda só é possível por conta do dinheiro ocidental. Então é o que eu falo, você é idiota que segue algumas teorias de Olavo de Carvalho, esses caras acham que o grande plano cubano de dominação mundial, KGB, o Irã, KGB, tudo esses países... Olha só, a Rússia é um país forte, você acha que ela tem dinheiro para ficar financiando programa de degeneração no Ocidente? Quem financia é o próprio Ocidente. Pega as empresas as americanas... famílias mais ricas que é tudo... Você acha que a Coreia do Norte, que ao mesmo tempo que vocês falam que é um país que morre de fome, tem dinheiro para fazer propaganda no Ocidente da degeneração, para promover a degeneração da sociedade ocidental? Não tem. Ele está preocupado lá com o programa nuclear dele, em dar comida para o povo, preocupado com as enchentes que ocorreram esses dias no país dele. Não está preocupado com o Brasil ou com o americano, não. Que o americano agora tem aquele grupinho lá do George Soros e o grupinho dele, que é eles que são os grandes financiadores dessa degeneração. Agora, quem promove isso é a esquerda liberal do Ocidente, que tem nomes, George Soros, Manuela Dávila, Freixo... É esse pessoal. E aí eu sempre falo que ser um conservador antiliberal. E você deve estabelecer a soberania do seu país acima de tudo, a tradição, seja ela qual for, e tentar manter isso. Porque o que eles querem, tanto os liberais de direita ou de esquerda, é a destruição da sua pátria, a destruição da sua família, a destruição da sua tradição. Da sua religião. E por hoje é isso, confrades. Estamos juntos. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um abraço.